Fala pessoal, vamos falar hoje sobre o crime de racismo e injúria racial. Você sabe qual a diferença de um para outro, não é? Aconteceu dois fatos, no mínimo inconvenientes, né? O primeiro fato foi um professor de cor negra que estava ministrando aula online e um aluno interrompeu a aula, o chamando, xingando de macaco. Será que isso é um crime de injúria racial? Será que isso é um crime de racismo, né? Outro fato foi uma pessoa de cor negra que foi impedida de entrar dentro de um shopping para realizar compras, pelo simples fato de ser negra. Aí foi um crime de racismo, foi um crime de injúria racial. Mais adiante vamos falar sobre cada um desses crimes e citar exemplos para vocês compreender e não ter mais dúvidas sobre esse tema, né? Lembrando que o racismo ele está previsto na Lei 7.716 de 89. É uma lei que ela visa coibir preconceitos e discriminação contra pessoas em razão de cor, raça, etnia, religião, procedência nacional, né? O bem jurídico tutelado é a dignidade da pessoa humana. Então, quando uma delegada, que a pessoa em questão era delegada, ela foi fazer, estava no shopping, foi fazer compras e entrou nessa loja. E ela percebeu que os seguranças ficavam vigiando. Quando ela ia, um corredor onde ela ia, o segurança ia atrás. Ao ponto de uma gerente chegar e dizer, olha, a senhora não pode não ficar aqui nessa loja. E ela perguntou, por que eu não posso ficar na loja? Não, simplesmente você não pode. O segurança tirou da loja. Então, ela viu ali que tinha indício de racismo. Ela fez uma denúncia, certo? E foi constatado, através de imagens, que foi solicitado, uma imagem do estabelecimento, imagem do shopping, que toda pessoa de cor negra que entrar naquela loja, ela simplesmente era retirada. Porque a loja não queria clientes de cor negra, de raça negra. Então a gente vê que a vítima aí não é uma pessoa em específico, é a coletividade. Então nesses casos, tá claro que é um crime de racismo, né? A Lei 7.716 de 89 tipifica essa conduta como uma conduta criminosa. Para você ter uma ideia, o crime é inafiançável, ou seja, independente da pessoa ter dinheiro ou não para pagar a fiança, quando é preso em flagrante, né, não compete à autoridade policial, nem tampouco à autoridade judicial arbitrar a fiança. Mas infelizmente, né, eu digo infelizmente porque se a pessoa não pode arbitrar a fiança, era para ela responder o processo presa. Mas existe uma lacuna na lei que, a depender do caso, o magistrado ele pode conceder uma liberdade provisória sem fiança e o infrator responder o processo em liberdade, né? Mas esses casos são raríssimos, né? Outra situação, a ação penal. O Ministério Público ele vai propor denúncia, né? Assim que ele tiver os elementos de informação, independente se a vítima vai querer ou não, se a vítima vai perdoar ou não a agressão. Então, é um crime muito grave, muito bárbaro. Já a injúria racial, como eu tinha falado anteriormente, é o exemplo do professor. O professor estava ministrando uma aula online e o aluno interferiu a aula e começou a xingar o professor. Chegou até o professor de macaco. Então a gente percebe que a honra subjetiva do professor, né, o bem jurídico dele foi violado, né, em razão de quê? Em razão de raça, da cor, da etnia. Você vê que o conceito é bastante parecido, né? A diferença é que na injúria racial, a previsão legal está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, né? A ação pública é condicionada à representação. Então, no caso em questão do professor que teve a sua honra subjetiva afetada, ele pode chegar e dizer, eu não quero não, eu vou perdoar e eu não quero que o Ministério Público ofereça denúncia contra esse aluno. E o Ministério Público não vai poder fazer nada. Cabe fiança? Cabe fiança. Né? Se a pessoa for presa em flagrante, o delegado ele pode arbitrar fiança. Tanto o delegado quanto o juiz de direito. E nesse caso, só basta o infrator pagar a fiança e ele responde pelo crime de injúria racial em liberdade. Né? Outra situação é que no crime de injúria racial, a vítima é uma pessoa em específico, é uma pessoa determinada. Enquanto no racismo, né, a vítima é a coletividade.
quando a gente volta, por exemplo, da delegada que foi impedida de entrar na loja, ela foi impedida em virtude da cor da pele. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse a cor da pele negra, a loja ia pedir para tirar. Então, a dica de hoje foi essa, a diferença de racismo para injúria racial. Até a próxima.